Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso a partir do 19. O título do capítulo é Divindade e Serviço Divino. Indo direto para a tradução do sânscrito. Tão logo o irrevogável serviço amoroso seja estabelecido no coração, os efeitos dos modos naturais de paixão e ignorância, tais como luxúria, desejo e ânsia, desaparecem do coração. Então o devoto se estabelece na bondade e torna-se completamente feliz. Significado: um ser vivo, em sua posição constitucional normal, é plenamente satisfeito em bem-aventurança espiritual. Este estado de existência chama-se Brahma Bhuta, ou Atmanandi, ou o estado de autossatisfação. Esta autossatisfação não é como a satisfação do tolo inativo. O tolo inativo está no estado de tola ignorância, ao passo que o Atmanandi, autossatisfeito, é transcendental ao estado material de existência. Este estágio de perfeição é alcançado tão logo nos fixemos no irrevogável serviço devocional. Serviço devocional não é inatividade, mas sim a atividade imaculada da alma. A atividade da alma adultera-se em contato com a matéria e, como tal, as atividades doentias expressam-se sob a forma de luxúria, desejo, ânsia, inatividade, tolice e sono. O efeito do serviço devocional manifesta-se pela eliminação completa desses efeitos de paixão e ignorância. O devoto fixa-se de vez no modo da bondade e faz avanço posterior para elevar-se à posição de Vasudeva, ou estado de sattva puro, ou Shuddha Sattva. Somente neste estado Shuddha Sattva é que se pode sempre ver Krishna diretamente, devido à afeição pura pelo Senhor. Um devoto está sempre no modo da bondade pura, por isso ele não faz mal a ninguém. Mas o não devoto, por mais educado que seja, é sempre hostil. Um devoto não é nem tolo nem apaixonado. Os hostis, tolos e apaixonados não podem ser devotos do Senhor, por mais que aleguem ser devotos mediante vestimentas externas. Um devoto sempre é qualificado com todas as boas qualidades de Deus. Quantitativamente, tais qualificações podem ser diferentes, mas, qualitativamente, tanto o Senhor quanto o seu devoto são idênticos. Tanta coisa para ser falada, comentada aqui. Desde o sinônimo de Brahma Bhuta. Qual foi o sinônimo para Brahma Bhuta? Brahma Bhuta é um tema do Bhakti Shastra, que tem 3 alunos do Bhakti Shastra. Atmanandi. Muito bem. Chegou muito perto. É isso aí. O sinônimo da plataforma Brahma Bhuta é Atmanandi. Isso é importante. Imagine vocês escrevendo no ensaio isso, né? E pode colocar como referência o capítulo 2 do canto 1, verso 19. Assim, estabelecido no modo da bondade pura, o homem cuja mente tem sido vivificada pelo contato com o serviço devocional ao Senhor, obtém conhecimento científico e positivo da personalidade de Deus, no estágio em que se liberta de todo contato com a matéria. Significado: no Bhagavad Gita 7.3, diz-se que dentre muitos milhares de homens comuns, um homem afortunado esforça-se para alcançar a perfeição da vida. Na sua maioria, os homens são conduzidos pelos modos da paixão e da ignorância, e assim sempre se envolvem com luxúria, desejo, ânsia, ignorância e sono. Dentre muitos de tais homens animalescos, teremos talvez um único homem que conheça a responsabilidade da vida humana e, destarte, tente aperfeiçoar sua vida, seguindo os deveres prescritos.
E dentre muitos milhares de tais pessoas que assim alcançaram sucesso na vida humana, pode ser que uma só conheça cientificamente a personalidade de Deus, Sri Krishna. No mesmo Bhagavad Gita 18.55, disse que o conhecimento científico de Sri Krishna só é entendido pelo processo de serviço devocional, Bhakti Yoga. A mesmíssima coisa é aqui confirmada nas palavras acima. Nenhum homem comum, ou mesmo alguém que tenha alcançado sucesso na vida humana, pode conhecer científica ou perfeitamente a personalidade de Deus. A perfeição da vida humana é atingida quando podemos entender que não somos produto da matéria, senão que somos, de fato, espírito. Então, logo entendamos que nada temos a ver com a matéria, acabamos de vez com nossas ânsias materiais e acordamos para a existência espiritual. Este sucesso podemos obter quando estamos acima dos modos da paixão e da ignorância, ou, em outras palavras, quando somos realmente brahmanas por qualificação. O brahmana é o símbolo de Sattva-guna, ou do modo da bondade, e os demais, que não estão no modo da bondade, são ou kshatriyas, ou vaixas, ou shudras, ou menos que shudras. O estágio bramânico é o estágio mais elevado da vida humana, por causa de suas boas qualidades. De modo que uma pessoa não pode ser um devoto, a não ser que se qualifique, pelo menos como um brahmana. O devoto já é um brahmana em ação, mas a coisa não acaba aí. Como se mencionou acima, tal brahmana tem que se tornar um Vaishnava, de fato, para estar realmente no estágio transcendental. O Vaishnava puro é uma alma liberada e é transcendental inclusive à posição de um brahmana. No estágio material, mesmo um brahmana também é uma alma condicionada, porque embora no estágio brahmânico a concepção de Brahman ou transcendência seja compreendida, falta-lhe o conhecimento científico do Senhor Supremo. É preciso superar o estágio brahmânico e atingir o estágio Vasudeva, para entender a personalidade de Deus, Krishna. A ciência da personalidade de Deus é o tema de estudo para os estudantes pós-graduados na linha espiritual. Os homens tolos, ou homens com pobre fundo de conhecimento, não entendem o Senhor Supremo e interpretam Krishna de acordo com seus respectivos caprichos. O fato é, contudo, que não podemos entender a ciência da personalidade de Deus a menos que nos livremos da contaminação dos modos materiais, mesmo além do estágio de um brahmana. Quando um brahmana qualificado torna-se realmente um Vaishnava, no estado vivificado de liberação, ele pode saber o que é realmente a personalidade de Deus. Continuando, 21. Assim, rompe-se o nó do coração, e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Lembra ainda do nó do coração, o nome em sânscrito? Era o que mais a gente falava naquela época. Hridaya Granthi, né? Hridaya, que é coração, Granthi, que é nó. A gente falava disso demais, lembra? Era só que a gente falava, né? Dos nós do coração. Imagine o Bhagavatam no segundo capítulo do primeiro canto, já está falando disso. Então a gente só falava disso, desse estágio Vasudeva, esse estágio Brahma Bhuta, que todo mundo se torna Atmanandi e não sei o que. Nossa meta era para o idealismo total, completa, né? Não tinha nada de sobrevivência, de autoestima, de afetividade. Nem pensar. Era de transformação para cima mesmo. Pode fazer pergunta? Eu acho que pode. Já que eu estou falando, né? Que o Diniz está falando, pode. Não, é porque realmente o Prabhupada escreveu isso, né, na Índia. Né? O Prabhupada ainda não tinha tido a experiência com as pessoas ocidentais, com tudo aquilo, né? E a gente ouve o Prabhupada falando sobre um Brahmana, né? O Prabhupada fala, daí no capítulo fala justamente de sair da ignorância, paixão, se situar em bondade mesmo, de fato, e que um Brahmana é o símbolo do modo da bondade.
e aí depois transcender. Então um processo muito, muito claro, né? Mas ao mesmo tempo, a pergunta é justamente essa, assim, muitos devotos falam que, muitos brahmanas, a gente não enfatiza muito essa questão no modo da bondade, né? E que muitas pessoas às vezes aceitam a posição de brahmana, né, quando ainda estão muito aquém desse modo da bondade, toda essa compreensão. Bem, observe que aqui Prabhupada está apresentando para a sociedade que já tem todo esse conhecimento, a teoria Vaishnava para, assim, desfazer neles os mitos criados em torno do que é ser um brahmana, do que é uma sociedade organizada religiosamente, para poder trazê-los para a espiritualidade, né? Então, Prabhupada está criticando. Claro que o conhecimento é válido para a gente aqui, totalmente. Foi uma bênção de Krishna ter Prabhupada escrito nesse alto nível de conhecimento, como se todo mundo já soubesse do que ele está falando, porque a gente ficou vendo o nível elevadíssimo que é o Bhagavatam. Mas falta muito conhecimento de base para chegar nesse ponto de compreensão. Faltou para a gente e até hoje em dia faltaria para as pessoas. Nós não falamos muito do modo da bondade, porque nós falamos muito da transcendência. Então a gente quer partir para a transcendência. A gente não fala dessa elevação dos modos normalmente, mas a gente começou a falar disso já, né? A gente já começou a falar, por exemplo, a teoria de cuidado aos devotos que está se instalando na prática dos devotos já visa isso, já visa trazer os devotos para outras modalidades. O lazer que estamos propondo para a garotada, os jovens, né? A gente já está autorizando o modo da paixão para eles saírem da ignorância. Imagine que Atmarama chegou músico e teve o seu violão confiscado, né? Antes de Atmarama, Bhagavatamrita, que hoje mora em Mayapur, brasileiro, vocês podem encontrar com ele é sempre muito ativo lá. Um dele foi quebrado, o violão dele foi quebrado. Na época do idealismo? Nessa época, na época que a gente só estava estudando esses capítulos. Na Argentina, até hoje, os devotos são impedidos, né, de ter de violão, essas coisas dentro do templo, né? Não é? Sim. Sí, no se pueden tenerla, mas não está assim tocando. Não há esse incentivo, mas o mundo inteiro já está incentivando. Outro tipo de teatro, de música, de lazer, de vestimenta, que não são mais aqueles típicos de Sattva-guna e tudo, né? E a gente está começando a estimular as pessoas a subirem dentro dos modos da natureza, de ignorância para paixão. E já está existindo isso, né? Imagine, tem raves hoje. A Rússia tem uma rave famosa com o sannyasi, que é o rei da rave. Vai lá, fica lá 2, 3 dias, só agitação, né? Já ouviram falar disso? Então, a gente está indo por essa linha, hoje em dia, né? E é mais compreensiva, mais empática com a sociedade e tudo. E traz mais base para a pessoa sair do ideal para o real mesmo, né? Pôr o pé no chão e trabalhar com a sua própria capacidade, e não ficar nos altos e baixos que prejudicam a pessoa de encontrar nista essa estabilidade. Às vezes a pessoa começa a pensar que é muito poderosa, que tem muito conhecimento, que já compreendeu tudo e vai nesse caminho de superioridade, e depois encontra-se com o seu próprio espelho em algum lugar e vai para o outro lado. Aí depois tem que começar tudo de novo e segue do mesmo jeito. Quando recomeça, só sabe recomeçar do jeito que ela fez antes. Então ela vai e faz tudo de novo até chegar no mesmo ponto e cair outra vez. Até que cansa de cair e desiste, né, de tudo.
Então a gente já está trabalhando com mais com... O Brahmana aqui não é o Brahmana que recebe segunda iniciação, cordão e segunda iniciação, né? Não, o Brahmana aqui, o Prabhupada está falando do Brahmana de casta e do Brahmana ideal. Então o Brahmana ideal de Prabhupada é o Brahmana que está no modo da bondade. Então o Brahmana de casta é aquele que, mesmo sem estar no modo da bondade, vai para a posição de Brahmana porque o seu meio social coloca ele lá. No nosso caso seria pensar que só porque ganhou a segunda iniciação virou Brahmana. E não é exatamente isso. Mesmo porque a segunda iniciação é dada para Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas. Então Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas usam cordão normalmente. Então só Shudras que não recebem. Não recebem a iniciação assim. Nem as mulheres, né? As mulheres não recebem o cordão, mas recebem a iniciação, né? Antigamente eu acho que talvez nem recebessem, elas só recebiam da família mesmo. Em Gayatri Mantra eu acho que talvez elas nem recebessem. Mas não sei. Prabhupada chegou uma época que ele falou de engrossar o leite, né? Acho que ele estava observando a necessidade de... Falou que ele não estava mais preocupado com quantidade, que agora os avós tinham que se qualificar. Foi para dar iniciação. Ele mudou as regras de iniciação. Foi Prabhupada quem mudou. Por isso que hoje a ISKCON tem esse tipo de regra de iniciação, que as outras linhas não têm, porque o tradicional da Índia é esse tipo de... A pessoa se aproxima e ganha a iniciação, né? Porque aceitou o mestre espiritual. Mas eles já têm um background, eles já estão preparados. Eles já sabem o que é um mestre espiritual. Hoje as pessoas, mesmo com todo o treinamento, curso de discípulo e tudo, as pessoas ainda pensam que o mestre espiritual é sei lá, deve existir para satisfazer os desejos do discípulo, né? Às vezes as pessoas ainda têm um pouco de noção de que, na verdade, invertido, que o mestre espiritual tem que estar pronto para satisfazer as exigências do devoto. Não é o contrário disso. Mas é por aí. Põe mais um para a gente terminar. Tá bem? Então é esse do Hridaya Grande que eu não expliquei, né? Acho que não terminou de ler. Aqui. Assim rompe-se o nó do coração, e todas as apreensões são cortadas em pedaços. A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Como é o nome dessa corrente de ações fruitivas, Guru Krishna? A corrente de ações fruitivas termina quando se vê a predominância do eu. Que outro nome se dá para essa corrente de ações fruitivas? Karma. Só karma, né? A corrente é karma. Ações fruitivas, atividades fruitivas, karma kanda. Mas a corrente que termina, o karma termina. Aqui o interessante é o que está sendo dito aqui. O karma termina quando se vê a predominância do eu. Então o eu não tem nada a ver com todas essas ações que envolvem a pessoa nessa confusão de ação e reação. Seja um karma Bom ou ruim, né? O significado. Alcançar conhecimento científico da personalidade de Deus significa ver Deus e o eu simultaneamente. Quando a identidade do ser vivo como eu espiritual, quanto à identidade do ser vivo como eu espiritual, há um sem fim de dúvidas e especulações. O materialista não acredita na existência do eu espiritual, e os filósofos empíricos acreditam no aspecto impessoal do espírito completo, sem a individualidade dos seres vivos. Desculpa. Mas os transcendentalistas afirmam que a alma e a superalma são duas identidades diferentes, qualitativamente iguais, mas quantitativamente diferentes. Há muitas outras teorias, mas todas essas diferentes especulações são definitivamente esclarecidas quando Sri Krishna é compreendido realmente pelo processo da Bhakti Yoga. Sri Krishna é como o sol, e as especulações materialistas sobre a verdade absoluta são como a mais escura meia-noite.
Logo que o Sol Krishna nasce dentro de nosso coração, a escuridão das especulações materialistas sobre a verdade absoluta e os seres vivos é imediatamente afastada. Na presença do Sol, a escuridão não pode permanecer, e as verdades relativas, que estavam escondidas dentro da densa escuridão da ignorância, manifestam-se claramente pela misericórdia de Krishna, que mora no coração de todos como a superalma. No Bhagavad Gita, 10º capítulo, verso 11, o Senhor diz que, a fim de favorecer especialmente seus devotos puros, Ele pessoalmente erradica a densa escuridão de todas as apreensões, acendendo a luz do conhecimento puro no coração do devoto. Portanto, porque a personalidade de Deus se encarrega de iluminar o coração de seu devoto, o devoto, ocupado em serviço com amor transcendental, certamente não pode permanecer na escuridão. Ele toma conhecimento de tudo sobre as verdades absoluta e relativa. O devoto não pode permanecer na escuridão, e, porque é iluminado pela personalidade de Deus, seu conhecimento é certamente perfeito. O mesmo não acontece com aqueles que especulam sobre a verdade absoluta, mediante seus próprios poderes limitados de abordagem. Conhecimento perfeito chama-se Parampara, ou conhecimento revelado, que desce da autoridade até o submisso receptor auditivo, que é fidedigno por estar em serviço e rendição. Não se pode desafiar a autoridade do Supremo e, ao mesmo tempo, conhecê-lo. Ele reserva-se o direito de não se expor a tal espírito desafiador de uma insignificante centelha do todo, uma centelha sujeita ao controle da energia ilusória. Os devotos são submissos, e por isso o conhecimento transcendental desce da personalidade de Deus a Brahma, e de Brahma a seus filhos e discípulos em sucessão. Este processo é auxiliado pela superalma dentro de tais devotos. Esta é a maneira perfeita de aprender o conhecimento transcendental. Esta iluminação capacita perfeitamente o devoto a distinguir o espírito da matéria, porque o nó do espírito e matéria é desamarrado pelo Senhor. Este nó, chamado Ahankara, falsamente obriga o ser vivo a identificar-se com a matéria. Então, logo este nó se desate, portanto, todas as nuvens de dúvida são imediatamente afastadas. Uma pessoa vê seu mestre e se ocupa totalmente no transcendental serviço amoroso ao Senhor, acabando por completo com a corrente de ação fruitiva. Na existência material, um ser vivo cria sua própria corrente de trabalho fruitivo e desfruta dos bons e maus efeitos dessas ações vida após vida. Mas, assim que se ocupa no serviço amoroso ao Senhor, ele se livra imediatamente da corrente do karma. Suas ações não criam mais nenhuma reação. Bom tema, né? Para a gente sair para o Sankirtan e tudo, né? Vendo a possibilidade que todas as pessoas presas nas ações fruitivas do seu karma e da filosofia Karmakanda, todas as pessoas podem ter esperança, lendo um pequeno livrinho como O Sábio Caçador, Karma, a luz do Bhagavata, qualquer estímulo que possa fazer a pessoa refletir acerca da ação fruitiva que ele executa e que prende ele numa corrente. Isso é muito bom. ¿Hasta qué punto estamos libertos de esa corriente y no estamos trabajando fructivamente y cómo diferenciar isso? Nós, No eso cualquiera seja Hare Krishna. as pessoas ignorantes não têm chance de estar livres. Nós estamos nos libertando através de Karma Yoga. Então nós estamos trabalhando ainda com todas as características da corrente, mas com o tema Yoga. Estamos fazendo para Krishna. Entende? Então a gente se sustenta, a gente ganha dinheiro para comprar feijão e arroz, ou massas, né? Pizza, lasanha,
ravioli da Argentina, e batata. E o que a gente faz? A gente oferece a Krishna o feijão com arroz. Então isso é karma kanda. Não, isso é karma yoga. Né? Então esse karma yoga que faz com que a gente, dentro da própria situação que a gente esteja, a gente começa a transferir. Até que chegue o ponto que realmente a gente esteja livre de desejos pessoais. Nós vamos passar por essa fase e entrar na fase de Nishkama Karma Yoga, que é sem apego, mas ainda com as nossas vocações. Não é Bhakti isso, gente, ainda. É o comecinho de Bhakti. A gente trabalha de acordo com a natureza. Aquilo é o comecinho de Bhakti. O Bhakti pura não tem nada a ver com a nossa natureza mais. Nossa natureza já foi superada há muito tempo. Nós já estamos despertando a nossa natureza original, que é de servo eterno de Krishna. E aí nós vamos descobrir o nosso Siddhadeha, a nossa condição de nos associar com Krishna na necessidade, entre aspas, de Krishna, não de acordo com a nossa natureza mais. Então, todo esse conceito que nos faz discutir, defender o ponto de eu quero me ocupar de acordo com a minha natureza, de acordo com a minha vocação, isso tudo é muito elementar dentro do processo de Bhakti. Muito elementar. Mas a gente tem que aceitar, humildemente, e seguir de acordo com a natureza da gente, para ir tendo a experiência do desapego e a experiência do apego a Krishna, até o ponto em que realmente a gente vai estar pronto para Kinkaram, o que devo fazer? Aí sim, porque não adianta perguntar o que devo fazer e depois mas eu gostaria de fazer dessa outra maneira, né? Não é mais assim, não é assim. Então a gente tem que chegar nesse ponto, passar por... Jiva Goswami explica isso muito bem. E a gente passar por todo esse nível da identificação com o que? Ahankara, que foi falado aqui. Então cortar esses nós do coração, Hridaya Granthi, a gente associa o Hridaya Granthi exclusivamente, ou associava, às atividades sexuais. Aqui Prabhupada não falou ainda. Mas a Hridaya Granthi pesado é a luxúria, é o desejo sexual. Imagina, naquela época, todo mundo com 20 anos era um oceano de testosterona, né? E a gente estava ali naquela situação, era um mar, nadando no mar de testosterona. Então, a gente só pensava nisso, né? Só pensava em sexo. Mas na eliminação do desejo. Agora a gente tem diferentes gerações, a gente é muito mais inclusivista, então a gente tem a mesma situação, mas agora é apresentada de outra maneira, com muito mais filosofia, com muito mais conhecimento, com muito mais realização espiritual. Que a gente não tinha, com muito mais realização espiritual. Mas o ponto é o ponto da nossa entrega mesmo. Tá? Obrigado pela atenção, todas as glórias a Srila Prabhupada.